Ei pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá aqui em um formato diferente, com vocês bem pertinho de mim. E eu vou fazer um vídeo que foi bastante pedido aqui, então eu vou acabar dando alguns spoilers da decoração do quarto da Maitê pra vocês. Que vocês já vão começar a ver alguns pedaços do quarto dela. Porque hoje eu vou mostrar como eu organizei a cômoda dela e o guarda-roupa, que no caso dela seria o closet. A cômoda dela, ela é bem grande, ela é bem maior do que os tamanhos convencionais, tanto que vocês podem ver que o trocador já é grande e ainda sobra bastante espaço. Ela é da Companhia do Móvel, eu vou deixar aqui pra vocês verem o nome. Ela é da linha Farm, porque eu já recebi outras perguntas sobre essa cômoda. A organização dela, eu comecei por aqui. Aqui em cima, como já temos o trocador dela, que é onde eu vou trocar a Maitê, então eu não quis poluir muito o espaço aqui, porque eu acho que tem que ser só o essencial. Claro que ainda faltam algumas coisinhas no kit higiene, como por exemplo um alquinho, gás, essas coisas, mas tudo cabe aqui se der uma apertadinha. Essa luminária, muito provavelmente ela não vai ficar aqui, mas caso precise, ela serve de apoio, para eu não ter que trocar ela no escuro de madrugada, por exemplo. Então eu fiz assim. No kit higiene da Maitê, eu tenho algumas versões mini, porque eu ganhei de amostra grátis da minha cunhada, que é pediatra. Então, aqui são todas as opções de creme pra assadura que eu tenho, que são as da Mustela, que eu sei que são muito boas, Cetrilan e também uma Amília, que é um talco líquido. E também deixei um hidratantezinho da Aveno Baby aqui, que também é super recomendado pelos pediatras. Então, por já ser menorzinho, eu acho que vai facilitar bastante na hora da troca, porque já vai estar sempre à mão nesse potinho pequeno. Nesses potinhos maiores, eu coloquei alguns algodões. Esse kit higiene dela não tem garrafa térmica. Eu tenho uma garrafa térmica no banheiro, que eu tenho outro kit higiene. Então, se eu precisar de água quente, eu vou acabar pegando na garrafa térmica do banheiro e aqui colocar a aguinha, mas lá também tem outro potinho. Então, isso é solucionável de forma fácil. Aqui dentro eu coloquei alguns cotonetes específicos para bebê. E essa é a partezinha que fica por cima da cômoda. Vamos passar para as gavetas. Eu decidi organizar assim. Na primeira gaveta, nas duas primeiras gavetas, que são as menorzinhas da cômoda, que mesmo assim já são bem grandes, eu resolvi colocar as roupinhas. No caso, todas as roupas dela que ela vai usar no começo. Por exemplo, a RN, que ela tem bastante. Ela tem pouquinha roupa RN. Todo o esquema de separação de roupas da Maitê, eu coloquei assim. Com etiquetinhas, que tem gente que tem aquela maquininha de etiquetar, mas como eu não tenho, eu escrevi num papelzinho normal mesmo e preguei com durex mesmo. Aqui eu escrevi body manga curta RN, body manga longa RN, que no caso não tem nenhum, porque tá tudo na mala dela. Macacão RN, que tem mais alguns. Esse aqui é porque tem que de pendurar e eu estou com falta de cabides. Mas os macacões vão ocupar todo esse pedaço. Os manga longa aqui, tem um shortinho e aqui eu coloquei calça RN. Eu acho que facilita muito esse negócio de etiquetar, porque nem sempre é você que vai trocar a roupa do seu neném. Então, às vezes vai ser sua ajudante, sua mãe, seu marido. Então, eu acho super importante você colocar essas etiquetinhas para não ficar aquela bagunça da pessoa ter que tirar roupa por roupa até encontrar que quer vestir o bebê. Nessa segunda gaveta, que já tem mais roupas, são as roupas P, que ela tem mais roupa que RN. Aqui eu também dividi da mesma forma, body manga curta, body manga longa, que são duas fileiras, e calça. E aqui tem um shortinho que eu nem etiquetei porque ela tem poucos desse tamanho. Vocês podem ver que aqui não tem macacões, que eu coloquei de pendurado, porque senão não caberia. Então, você vai de acordo com o espaço que você tem aí na sua casa. Se você tem uma gaveta maior, você pode colocar tudo assim, ou então você pode de pendurar, que eu até preferi, que eu acho que amassa menos. Body não tem problema amassar. Aí você me pergunta, mas agora que você etiquetou, como é que você vai fazer quando ela parar de usar RN e parar de usar P? Eu vou fazer da seguinte forma. Como aqui já está etiquetado P, vão ter as roupas P. A partir do momento que P parar de servir, eu vou trocar a etiqueta, colocar a etiqueta M. Por isso que é tão bom ser com durex, que você consegue tirar. Não é uma coisa fixa, inclusive se você for usar cômoda para outra coisa depois que ela crescer, você consegue trocar sempre o adesivo que está aqui. Eu vou trocar e vou fazer da mesma forma, body manga curta, M, body manga longa, M, G e assim vai. Separei aqui um body manga longa e um manga curta para poder mostrar como que eu tô dobrando as roupinhas da Maitê. O manga curta, eu trago a manga aqui assim e tento fazer sempre o mais igual possível, para eles ficarem do mesmo tamanhozinho, quadradinho.
pra não ocupar muito espaço. Dobro aqui primeiro e depois termino aqui em cima. Que aí todos ficam esse quadradinho. Aí você escolhe se você guarda ele assim, vendo a etiquetinha pra ver o tamanho, ou assim, só sabendo pela estampa. O manga longa, o mesmo esquema, só que com a manga. Eu dobro aqui pra dentro, põe aqui. Dobro uma vez, depois dobro de novo, mesmo tendo estampa. Aí, ele fica assim, quadradinho. Calça eu vou acabar dobrando do jeito básico mesmo, que tá ela reta. Vou dobrar 3 vezes, uma, assim, pra poder ficar quadradinho do tamanho dos bores, pra deixar tudo mais próximo possível o tamanho do quadradinho, pra na hora de pôr na gaveta ficar mais harmônico pra poder encontrar as coisas. Pra dobrar macacão, o mesmo esquema. Vou pôr pra dentro aqui, dobrar a manguinha. As dobras dos macacões ficam maiores do que a dos bores. Então, ele fica um quadradinho maior assim. Na segunda gaveta, que é essa maior zona da cômoda, eu coloquei todos os paninhos de boca, as toalhas fralda e alguns coeiros. E aqui eu coloquei um sabonetezinho pra dar um cheiro. Também fiz no mesmo esquema de etiqueta, ó. Aqui são todas as toalhas fralda, aqui também. Aqui do lado eu coloquei coeiros, porque coeiros ela só tem esses. O resto é toalha fralda, que ficou bem explicativo assim. Pano de boca, todos por aqui também. E eu acho que facilita muito você dobrar e enrolar ele de rolinho dessa forma que eu coloquei aqui. Porque ele dobrado assim, ele ocupa muito espaço se ele não tiver de rolinho, se ele tiver dobrado da forma convencional. Então, assim, eu preferi que ocupa menos espaço e eu consigo reconhecer as toalhas fralda, tá vendo? Pela estampa, pro coeiro, aqui eu sei exatamente quais são e os paninhos de boca também. Aqui a cômoda dela tem um nicho que acabou que eu ainda não coloquei nada, mas que provavelmente vai ser alguma coisa de decoração ou um item maior que não seja, tipo, tão feio pra ficar à mostra. Aqui embaixo, essa gaveta vai ser onde vai ficar próximo da gente as coisas que nós vamos usar pra troca da Maitê. Eu não coloquei etiqueta porque são coisas que, bem dizer, autoexplicativas. Como eu tenho muitas amostrinhas que eu ganho da minha cunhada, tudo que eu tenho é em miniatura. Então, eu já deixei todos separadinhos. Então, aqui, por exemplo, já estão todos os cremes de assadura, tipo os reservas, que são esses sachêzinhos. Esses aqui e os demais estão ali em cima, né, que vocês já viram. E tem outros no estoque. Aí aqui são cremes de hidratação, óleo pra massagem, mais creme de hidratação, mais um. Aqui tem um remédio pra cólica, daqueles naturais. Um álcool gel, caso a pessoa precise limpar a mão, tipo, pra poder mexer com ela. Esse é com cheirinho, inclusive, da Trussou, uma delícia. Aqui vão ficar as fraldas dela, que tem poucas, porque eu não comprei mais fralda RN, só as que estão indo pra maternidade e essas aqui. Caso precise de mais, provavelmente eu vou encher essa parte da gaveta. Outra coisa que eu acho importante ficar à mão é coisa pra poder limpar o nariz do neném, que é esse aspirar baby, que eu já mostrei até no Instagram uma vez, que é pra poder aspirar o nariz do neném. E o soro fisiológico, esse é só soro específico pra neném, tem até o bico diferente. Aqui tem também esse estojinho que vem... que tem escovinha de cabelo, tesourinha da Multikids, que eu já mostrei no vídeo de comprinhas que eu fiz pra ela dos acessórios, do enxoval dela. Então tá tudo aqui também que eu acho que tem que ficar à mão. E por último, um saco esterilizador que eu ganhei, que eu acho legal assim, caso precise, pra poder esterilizar alguma coisa bem rapidinho no micro-ondas. Agora nós chegamos nas gavetas de baixo, que são duas maiores. Nessa aqui, como vocês podem ver, ela é bem funda. Esse é o espaço que eu tinha pra poder
guardar coisas altas, como por exemplo esse potinho. Eu acho muito importante vocês terem essas divisórias assim, não comprar divisórias, mas pra economizar mesmo, usar o que tem. Por exemplo, isso aqui é uma tampa de alguma coisa. E isso aqui é um potinho que era do meu sobrinho, que eu usei pra poder guardar todas as luvinhas dela. Então aqui ela tem luvinhas. Tem a primeira mamadeirinha que ela vai usar, que é a menor, com bico 0. Chupeta aqui atrás. Aqui estão todas as meinhas dela. Aqui algumas meias que parecem sapatinho. Meia calça. Um porta-chupeta, que ela só tem esse ainda, porque eu não encontrei nenhum que servisse na chupeta dela. E aqui pra frente tem algumas toucas e aqui alguns babadores do estilo bandana. Não são aqueles babadores pra comida. É só o que usa mais no começo mesmo, quando vai nascer dente, que fica babando bastante. Então eu preferi deixar aqui à mão. Nessa outra gaveta grandona, utensílios grandes, que eu acho que é bom ter à mão também. Aqui é um móvel da Fisher Price, que ele não cabe no berço dela, porque ele era do meu sobrinho. Então, a gente vai deixar aqui, porque quando quiser usar, é só tirar e colocar próximo, que ele toca a música com controle. Um segura-bebê, que é aquele rolinho que você coloca uma toalha por cima, pro bebê ficar bem confortável, tipo, se sentir no útero. E aqui tem 2 trocadores portáteis, porque se eu for trocar ela em algum lugar, ou em cima da cama, ou na minha, já tá aqui pra eu poder pegar pra não sujar minha cama. Por último, nessa última gavetinha aqui, essa é a última gaveta da cômoda, não tem muita coisa, bem dizer, tem só uma caixinha que já era minha, que eu separei pra poder colocar alguns laços dela. Alguns já estão na mala da maternidade, então por aqui tem poucos, mas eu deixei separado essas caixinhas. Então eu acho legal vocês guardarem as caixinhas, tipo quando você ganha presente. A minha, por exemplo, é de lingerie. Mas é uma caixinha bonitinha que coube direitinho os laços dela, então eu sempre guardo pra quando precisar. Talvez aqui depois eu coloque outras coisas, né, quando tiver faltando espaço. Aqui dentro do closet dela é a parte que ficam de pendurada todas as roupinhas e tem mais algumas gavetas, mas a maioria das gavetas fica na cômoda. Então tudo que eu preciso à mão, inclusive pra vocês que tem uma cômoda pra trocar bebê, recomendo que deixem na cômoda. Por exemplo, as primeiras roupinhas pra RN, que a gente não tem tanta destreza pra poder trocar um bebê no começo. Então eu acho legal vocês deixarem na cômoda, que é mais próximo do que você ter que abrir um guarda-roupa ou ter que ir no closet com o nenenzinho pra poder escolher uma roupinha, pegar uma fralda, etc. Eu acho importante estar lá na cômoda. Quando a gente entra aqui no closet dela, tem algumas divisórias, né? Igual todo guarda-roupa normal. São 4 no total. E deu até certinho pelo tamanho. Como roupa RN tá tudo na cômoda, vai começar aqui pelo P, que eu já coloquei até o tamanho aqui, com o mesmo adesivinho no durex, que eu escrevi num papel branco normal, e tamanho P, 0 a 3 meses, pra não ficar confuso pra quem for trocar. Tem todos os macacõezinhos dela, que no caso são poucos, que ela não tem muito, tem umas roupinhas lavando. Por enquanto ainda tem algumas roupas aqui que estão dobradas, porque não tem cabide suficiente ainda, os cabides ainda não chegaram. Então, quando chegar, eu vou distribuir pelo tamanho aqui nessa ararazinha. Na parte de cá, já chegam o tamanho M, que já tem mais coisa, inclusive, e aí fica tudo de penduradinho aqui, assim. Aqui tem um espaço que eu preferi deixar aberto, assim, inclusive do lado do G também tem. Eu acho importante a gente ter um espaço mais vazio, no caso de precisar colocar alguma coisa maior, eu acho legal ter. Aqui tá a malinha pequena da maternidade. Do lado de cá, mesmo esquema, tamanho G, 0 a 9 meses, eu coloquei etiquetinha. Alguns vestidinhos, bores não, macacão. E romper. Aqui essas 2 gavetas com vidro, que eu consigo ver as roupas lá dentro. E da parte aberta, porque a outra ali, a porta atrapalha. Então eu preferi colocar as roupinhas M aqui e G aqui, porque são as que eu vou usar primeiro. Aí eu provavelmente vou acabar trocando, porque como eu já disse, eu vou passar pra cômoda, né? As M pra lá, então eu vou acabar trocando esses adesivos. Isso aqui é muito bom você conseguir fazer e tirar. Então façam com durex, não preguem com a cola que você não consegue tirar depois. Então aqui eu coloquei assim, tem um adesivo pra calça M ali, como vocês podem ver. Eu coloquei todas as calças dela dobradinha aqui. Aqui tem alguns shortinhos, como são poucos, eu nem coloquei nenhum adesivo. Aqui, sem manga, tem poucos bores. Manga curta, os bores também. E manga longa, os bores também. Então acho que facilita bastante colocar esses adesivos. Na de baixo vem o G, que também tem manga longa, manga curta, alguns shortinhos sem nome, alguns biquininhos. E aqui as calças. A calça eu coloquei aqui, porque eu achei que ficaria mais fácil de ler todo sobre as calças. Já na gaveta de baixo, nessa aqui de madeira,
Aqui eu não coloquei nem etiqueta, porque são todas as cobertinhas, mantinhas, e aqui alguns enrola bebê, tem 2. Então eu acho que coube direitinho. Tudo também dobrado em rolinhos, que eu acho que facilita super na hora de achar, porque você acha por uma estampa, por exemplo. Aqui tem o urso, eu sei qual é. Na última gaveta desse lado, tá até mais difícil de abrir, porque tá bem cheio por essa aqui, que são os protetores de carrinho, bebê conforto. Aqui tem um redutor de assento e aqui outro protetor de carrinho reserva. Eu ainda não coloquei no carrinho dela, então por isso que tá bem cheio. Mas na hora que eu colocar, vai acabar esvaziando essa gaveta e ela não vai ficar ocupada por muito tempo. Do lado de cá, já que já acabaram as roupas G, essas aqui são as roupas que ela tem para maiores de 1 ano, que seriam a GG ou de 9 a 12 meses, né, que é quando acaba as roupas G. Então tem pouquinha coisa, algumas eu nem lavei mesmo, porque ela não vai usar por agora, só ano que vem. Na parte de baixo, tem uma almofada de amamentação reserva, que provavelmente vai ficar no meu quarto, mas como ela ainda não nasceu, eu deixei aqui. Essas caixas também, que são coisas que eu vou utilizar logo logo, então vai sair. Que isso aqui é pra poder colocar no carro, né? E minha bomba de tirar leite. Como essa parte aqui fica bem atrás dessa porta, na hora que a porta fecha do closet, eu não quis colocar coisas que ficassem difícil o acesso, entendeu? Que eu precisasse com muita frequência. Então, porque a porta vai viver aberta, a porta do closet. Então eu coloquei assim. Nessa primeira gaveta, aqui nem tem muitos, porque eu já tirei algumas pra levar pra maternidade. Que são as toalhas dela, eu também etiquetei. Acho que nem tinha necessidade, porque dá pra ver que é uma toalha. Mas eu quis colocar. E aqui tem um roupão, um desses babadorzinho mais atualhado. Nessa de baixo, fiz o mesmo esquema das etiquetas. Que esse aqui eu acho super importante, porque é difícil diferenciar quando tá em rolinho. Então aqui eu coloquei lençol com elástico, que eu não sei diferenciar qual que é o virol, qual que é o lençol. Então eu coloquei lençol com elástico pro berço, que são esses aqui. Fronha, eu escrevi aqui. E lençol sem elástico, que dá pra ver os conjuntinhos, tá vendo? Eu coloquei meio que na ordem. Esse é conjunto desse, esse é desse, esse é desse, esse é desse, e assim vai. Nessa gaveta aqui, eu fiz, bem dizer, um estoque. Já dei a diquinha das caixas, que é bom vocês guardarem. Essa também é uma caixa daquela igual aquelas do laços dela, que eu usei pra poder organizar, que foi super prático. Como eu já disse, tem muitas amostrinhas, então eu quis separar assim. Aí aqui estão todos os gel de limpeza shampoo, né, também pro corpo todo. Sabonete, aí começa hidratante, aí depois vem creminho pra assadura, conjunto mamãe e bebê. E aqui estão as coisinhas que são sachê, que por exemplo tem creme de prevenção de assaduras aqui numa bolsinha também. Eu gosto de colocar tudo bem divididinho assim, sabe, pra não ficar perdido, pra não fazer bagunça. Aqui alguns óleos de hidratação pra massagem, que também vocês viram na cômoda que já tem alguns. Mais creme de hidratação da Mustela e protetor solar, que é algo que ela não vai usar no começo, que é a partir de 6 meses. Do lado de cá, atrás, quer dizer, ainda tem. Tem coisas que ela ou ganhou ou que eu comprei que ela também não vai usar no começo. Tem mais negócio de nariz, caso precise. É como se fosse um estoque mesmo nessa gaveta. Aqui tem sabonete líquido. Aí aqui tem aqueles kitzinho bebê natureza, que são coisas que ela não vai usar tão no comecinho, porque ela vai ser muito neném, que acho que não é bom, não é interessante usar em recém-nascido. Lenços umedecidos, ela tem alguns, provavelmente quando eu comprar mais, eu vou acabar colocando aqui. Do lado de cada gaveta, eu coloquei uma mamadeira maior, que ela não vai usar agora. São coisas que ela não vai usar agora, provavelmente. Mas talvez no comecinho ela precise. Por exemplo, outra chupeta, caso ela não se adapte à dela, tem outras opções. Saquinho de armazenar leite também. São coisas que eu acho que não tem necessidade de ficar na cômoda, porque eu não vou utilizar tanto. Como lá eu já tenho um de limpeza de nariz, coloquei outro que reserva de outra forma. Alguns mordedores e coisinha de colocar na boca, frutinha, quando começa a comer, então mais pra frente. Quando você abre assim, parece até que tá bagunçado, mas eu vou explicar como tá a organização. Eu coloquei aqui alguns brinquedos, né? No caso, alguns brinquedinhos desses menorzinhos. Aqui também tem alguns que ela não vai usar logo no começo, porque, né, o bebê é muito pequenininho e não sabe brincar ainda. Alguns copinhos, mamadeira para mais de 12 meses, então são coisas que ela não vai usar agora. Aqui, alguns saquinhos que eu já dei essa dica no Instagram várias vezes, que eu acho que super compensa guardar quando vem com fechozinho, ou são saquinhos bonitinhos assim de organza. Esses aqui assim eu também super uso para poder guardar as coisas, então tem alguns aqui.
Babadores pra fase de alimentação, que ela não vai usar agora, então eu decidi deixar mais por baixo aqui. Mais brinquedo e outra sacolinha. Cansei. Mas pra finalizar, nós temos a parte de cima aqui, assim, tá vendo? Que eu tenho alguns nichos que eu coloquei só mesmo fralda. Aqui tem mais um pouco de fralda, um colchão daqueles de berço removível. Aqui em cima também enchimento de kit berço e algumas sacolas que sobraram. A dica que eu vou dar é: utilize bem o seu espaço. Não se baseie, por exemplo, aqui eu tenho 4 divisões de colocar roupa de pendurada. Se você tem só 2, é claro que você não vai conseguir fazer exatamente da mesma forma que eu fiz. Mas nada impede de você colocar na divisória um adesivinho, por exemplo, para você identificar quais são as roupas M, quais são as roupas P. Se você tem mais ou menos espaço, você vai utilizar de acordo com o seu. Mas as dicas mais gerais que devem ser usadas, por exemplo, a parte de adesivo, guardar a caixinha para poder dividir as coisas, não deixar a mão sempre que você for usar mais. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês pelo menos um pouquinho com a parte de organização aqui do quarto da Maitê, que ajude outras mamães ou até quem não é mamãe. Me conta aqui nos comentários se você ajudou ou não, como você organizou. Quem sabe você tem alguma dica pra me dar que me deixe mais prática pra poder cuidar do bebê nos primeiros dias. Ativa o sininho pra você receber o próximo vídeo. Beijo!